Prof. Edu Tavares na área e bora continuar na missão de ajudar você a conquistar a sua vaga, passar no concurso público? Então vem comigo. Hoje eu vou corrigir a prova de soldado PM São Paulo, que aconteceu no mês de julho de 2024, a segunda prova do ano, que foi organizada pela banca FGV. Aqui eu vou comentar cada uma das questões, vou trazer uma abordagem teórica, explicar as propriedades, que é para de fato ajudar você do outro lado a compreender um pouco mais, a evoluir na matemática e sim, fazer desse vídeo um vídeo muito útil para a sua aprovação, para o seu crescimento, tá? E se você está estudando, se você quer dominar a matemática e ainda não se inscreveu aqui num canal que foi feito para te ensinar matemática com toda a qualidade, transmitindo toda a minha experiência para você, poxa, então você não quer de verdade aprender matemática? Então se você quer aprender matemática, quer passar no concurso público, se inscreve aqui. E se, claro, gostar do vídeo, quiser assistir o vídeo até o final, não deixe de curtir e compartilhe com um colega, com uma colega que também está estudando aí e quer muito conquistar uma vaga, especialmente na segurança pública, né? Por que não se tornar um soldado, depois futuramente crescer dentro da Polícia Militar? E para isso, não adianta, tem que dominar a matemática, tá? As últimas informações antes de a gente partir para dentro das questões. Nos comentários, eu vou deixar fixado o link que dá acesso a essa prova, que é a prova tipo 1, e o gabarito dela, beleza? Então, se você quiser baixar a prova para depois fazer ela sozinha aí, todas as outras questões, fique à vontade, o link vai estar à disposição para te ajudar. E também aqui no comentário vai ter os links que dão acesso aos meus cursos. Então, se você quiser aprender um pouco mais de matemática, um pouco mais de raciocínio lógico, tem aqui embaixo toda a lista de cursos já disponíveis e também te convido a me seguir no Instagram, que toda semana eu publico muito conteúdo, tanto de matemática quanto de raciocínio lógico. Eu garanto, todo dia você pede uma coisa nova lá, tá? Sem falar dos desafios que eu deixo lá publicados diariamente, é para fazer sua cabeça ficar sempre funcionando, beleza? Então eu vou ficar pequeno aqui e a gente já vai sair aí para resolver a primeira questão da prova de soldado do mês de julho. A primeira questão que nós temos lá foi um dado número somado com sua terça parte dá como resultado 228. A soma dos algarismos do número dado é. Quem acompanhou a missão FGV não teve dificuldade nenhuma em chegar na resposta dessa questão. Eu não sei que número é esse, então eu vou chamar esse número de x, que vai somar com a terça parte dele. Então vai somar com x sobre 3. E isso tem que ser igual a 228. A gente cai aqui numa soma de frações. Para somar frações, a gente tem que tirar o mínimo, lembrando que se não tem nenhum número embaixo, esse número é 1. A gente sempre tira o mínimo dos dois lados da igualdade, porque assim a gente já cancela esse denominador, e aquilo lá é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 3 vezes 1, 3 divide por 1, 3, que multiplica x. 3x, sinal sempre acompanha. 3 divide por 3 fica 1, que multiplica x. Fica x. 3 divide por 1, 3, que multiplica 228. Quem é meu aluno sabe que eu não perco tempo multiplicando. Eu represento porque eu vou simplificar essa bagaça, tá? Então aqui a gente simplifica o 3 a gente tira o 3 dos dois lados, a gente fez o MMC, e agora a gente vai cair para a conta que vai ser 3x mais x, 4x, igual a 228 vezes 3. Uma dica que eu posso passar aqui para os estudantes mais avançados é, quando eu tiver apenas uma fração, o que eu posso fazer? Eu pego esse denominador e multiplico em quem não tem o denominador. Então eu tenho ali o 3 nesse x aqui. Eu posso pegar esse 3 e multiplicar naqueles que não tem o 3 embaixo. Então fica 3x e 228 vezes 3. O que tem o x, você não muda. É um jeito, às vezes, de você ganhar um pouco de tempo. Mas se você tem aqui e está começando e tem um pouco de dificuldade, tira o MMC. Fechou? Agora esse 4 que está multiplicando, a gente passa ele lá para o outro lado, dividindo. E é 228, né? Então vai ficar 228 vezes 3 dividido por 4. Esse número aqui de cima dá para dividir por 4. Então vamos dividir por 4. Perceba, eu não vou multiplicar porque você perde tempo. Faz a simplificação. 22 divide por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para chegar no 22, sobra 2. Você coloca um 8, vira 28. 28 divide por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Simplificou, fez a divisão. Agora é 3 vezes 57. E é tranquilo. 3 vezes 7 vai dar 21. Sobe 2. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17. Esse é o número que eu preciso. Tá? É o número 171. Característica da FGV, ela não coloca aí os números nas alternativas, é para você não poder usar um número para chegar na resposta. Então agora, de fato, eu vou somar os algarismos. 1 com 7, 8, com 1, 9. Pode marcar a letra E
que você acertou, com toda a certeza. Questão aí sem muita dificuldade, bem tranquila, e a gente avança para a próxima. Se você não concordar com alguma das respostas, pode deixar aqui nos comentários, tá? E se tiver alguma questão que possa ter algum recurso, eu também vou avisar aqui no vídeo e vai ficar à disposição o recurso nos comentários também, tá bom? Então essa aqui, sem erro nenhum, resposta à letra E. Vamos para a próxima. Questão 22 da prova. Em certa loja, um artigo que custava R$80 pode ser comprado na promoção por R$66. O valor de desconto é também uma questão aí de porcentagem. A gente precisa identificar quem é o valor que eu tenho que apontar para 100% e qual o valor que eu quero descobrir. Ele quer saber o quanto é o desconto. Né? Os R$66 é quanto em desconto na porcentagem. Então eu tinha que comprar por 80, estava sendo vendido por 80, mas eu paguei 66. Então houve uma diminuição do preço. Essa diminuição é chamada de desconto. O que eu vou amarrar? Eu vou amarrar uma coluna de dinheiro com uma coluna de porcentagem. Como o desconto vai ser aplicado em cima de R$80, eu vou puxar o R$80 para ser o 100%. E ele pagou R$66. Aqui você tem dois caminhos. Ou você joga 66, ou você joga o quanto o valor diminuiu. Eu sempre peço meus alunos jogarem o quanto diminuiu, porque como eu quero o desconto, se eu colocar R$12, que é 12 não, R$14, né, desculpa, R$14, que é a diferença de 80 para 66, já sai direto o desconto aqui. Sempre é o melhor caminho. Porque às vezes você pode ter as duas alternativas A, com os valores que você encontraria usando 66 e você acaba marcando errado, beleza? Vamos fazer do velho e bom modo concurseiro, que é passar uma linha em cima do X nos dois sentidos e escrever o seguinte: X é igual, quem a linha toca, você multiplica, dá 1.400, dividido por 80. Quem é meu aluno sabe, né? Tome-lhe, é zero em cima, zero embaixo, sempre. E agora a gente vai dar uma simplificada e ver onde a gente consegue chegar. Vamos simplificar por 2 a princípio. Aqui vai para 70, aqui vai para 4. Vamos por 2 de novo. Aqui cai para 35, aqui cai para 2. E aí acabou, não tem como a gente ficar simplificando mais, é fazer a divisão para chegar no número decimal. São dois caminhos, é dividir 35 por 2, 3 divide por 2 fica 1, 1 vezes 2, 2 para 3 sobra 1, desce o 5, 15 divide por 2 vai dar 7, 7 vezes 2, 14 para 15 sobra 1. Como a gente vai querer entrar nos números decimais, a gente vai colocar o 0 e a vírgula, e 10 divide por 2 vai dar 5, e 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então a resposta aqui é 17,5%, tá? Letra C. Uma coisa que eu também chamo a atenção, nesse tipo de conta aqui, ó, vou até escrever, para você que quer evoluir mesmo na matemática e dominar, uma possibilidade de você não ter que fazer a divisão euclidiana e talvez ganhar um tempo, é você multiplicar em cima e embaixo por 5, tá? Por quê? Porque se você multiplicar por 5, vai ficar aqui, ó, 5 vezes 5, 75, vão 2, 5 vezes 3, 15, com 2, 17. E embaixo ficou com 10. E 0 embaixo é casa decimal em cima. Então eu tenho um 0, eu vou ter uma casa decimal. X é igual a 17,5. Parece uma dica que não ajuda muito, mas se você domina essas dicas e você enxerga isso muito rápido na prova, você evolui demais. Fechou? Então se aqui tiver o 2, você multiplica por 5. Se tiver o 5, você dobra. É bem legal essa dica. Como eu disse, aqui eu vim para fazer desse vídeo um vídeo útil para você. Se você está gostando das dicas aí, não deixa de curtir. E, novamente, quer crescer em matemática e não se inscreveu, não assinou notificação? Então, vamos lá. Questão 23. Em uma lanchonete, todos os sanduíches têm o mesmo preço e todos os sucos têm o mesmo preço. Certo dia, Joana e Laura compraram nessa lanchonete 2 sanduíches e 3 sucos, pagando um total de R$51. Na semana seguinte, as duas levaram Maria a essa lanchonete. Elas compraram 3 sanduíches e 4 sucos e pagaram um total de R$72. Nesta lanchonete, o preço do sanduíche é... Essa questão aqui também, quem fez lá o Missão FGV tinha uma idêntica a essa daqui. O professor resolveu esse tipo de questão explicando o conceito. Então, se você veio aqui para assistir esse vídeo, para aprender e quer dominar esse assunto, a playlist continua aqui ainda. Vou deixar ela no final do vídeo lá para você poder ir na playlist e vai ter uma aula só falando desses temas de equação do primeiro grau. A gente vai chamar o sanduíche de S, tá? Mas, na verdade, vamos fazer diferente, né? Vamos chamar o sanduíche de X e o suco de Y,
Eu ia usar as iniciais, mas eu não vou conseguir, porque as duas começam com S, tá? O importante é você sempre identificar quem é quem no seu problema. E no final ela quer saber o preço do sanduíche. Então no final a gente quer calcular o X. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever que 2x mais 3y me dá um total de R$ 51. Agora, se eu usar 3x mais 4y, isso aqui me dá um total de R$ 72. Isso aqui é um sistema de equações do primeiro grau. Eu vou ensinar nesse vídeo o jeito que eu ensino os meus alunos para esse tipo de sistema. Por quê? Nesse tipo de sistema, eu não vou conseguir eliminar uma variável multiplicando apenas uma das equações. Eu teria que multiplicar as duas, escolhendo um número para eliminar. Nesse caso, como eu quero o valor do x no final, eu eliminaria o y. E para isso eu teria que multiplicar em cima por 4, embaixo por 3, e um deles com um sinal negativo, para trocar o sinal. Mas isso aqui é uma dica que você não vai ter que fazer isso nunca mais na sua vida, que eu ensinei inclusive na missão FGV, é o seguinte: você vai passar um sinal de fração aqui, vai pôr menos aqui e menos aqui. Agora, você vai identificar o processo sendo isso aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Essas são as etapas da conta que você vai fazer. Lembrando que esse método sempre calcula a primeira variável aqui. Então, como a gente quer calcular o x, a gente está bonito. Esse método vai servir para calcular o x. Ah, mas se eu quisesse calcular o y, professor? Aí você mudaria o y para a primeira posição. Não tem problema nenhum. Você pode pegar os valores e pôr na frente. Não muda nada, tá? Então vamos lá. Esse método é o seguinte: a gente vai multiplicar da esquerda para a direita e de cima para baixo. Essa primeira multiplicação é a multiplicação 1. Depois eu faço essa multiplicação, que vai ser a multiplicação 2. Então o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter 2 vezes 4, você coloca o 8 aqui. E depois 4 vezes 51, você coloca aqui o 204, certo? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Montamos aqui. Agora a gente vai fazer a segunda parte do processo. A gente vai de baixo para cima agora, da direita para a esquerda. Então, esta multiplicação aqui é o passo 3. Depois eu faço essa multiplicação aqui, que é o passo 4. Isso vem lá, tá, dos sistemas lineares, é a regra de Cramer. Então, isso aqui é muito útil mesmo, tá? Então, vamos fazer 3 vezes 72 e, ó, regra de sinal, tá? Aqui vai ficar mais, vai ficar menos com mais. Tem que ter regra de sinal aqui. Como é positivo, a gente não tem que esquentar a cabeça. Só se fosse negativo, que eu teria que fazer aí a regra de sinal de menos com o valor que deu aqui, se porventura fosse menos. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 7 vai dar 21. Então, a gente tem um valor aqui de 216, certo? E depois eu faço 3 vezes 3, que vai dar 9. Eu coloco 9 aqui. Agora, é só terminar essa continha aqui. Você já saiu na resposta do x, tá? 204 menos 216. Isso vai dar menos 12. Dividido por 8 menos 9, vai dar menos 1. Menos com menos vai dar mais. E 12 dividido por 1 é 12. Resposta, letra D. Não vai ver isso em cursinho nenhum, filho. Por quê? São 20 anos ensinando matemática. Milhares de alunos meus já passaram em concurso público, centenas na Polícia Militar. Meu filho só é tenente, tá? Teve aula comigo desde que é criança. Então, você quer se tornar tenente, soldado, cabo, sargento? Se inscreve e acompanha o professor. Eu garanto que eu aprovo você em matemática e em raciocínio lógico em qualquer concurso. Fechou? Então tá aqui. Se você fez a outra opção, que seria vir aqui, né, outro caminho, e que a gente ensina tudo, o outro caminho seria você vir aqui e eliminar pelo método da adição, né? Pelo amor de Deus, nem cogita fazer isso por substituição, porque não vai ficar legal. Era você fazer o quê? É a gente escolher aqui uma variável para eliminar. Oh, ficou feio, hein? Vai eliminar. Como a gente quer o valor do x, a gente vai eliminar o y. Então, uma opção seria multiplicar aqui por menos 4, e essa daqui multiplicar por 3. Aí eu teria em cima menos 8x, menos 12y, menos 204. Embaixo seria 9x mais 12y igual a 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21. Então, esse aqui, ó, seriam os valores. Você pode ver que alguns valores até aparecendo aqui, ó. 204 aqui, o 216 está aqui, o 8 está aqui, o 9 está aqui, está percebendo? Ó? E a continha que você está fazendo aqui, ó, ela apareceu naturalmente aqui. Tá? E depois você somar a equação de cima na equação de baixo, ia chegar aqui em x igual a 12 e acabou o problema. Tá? Mas você percebeu que você pode mecanizar esse processo
e achar a resposta muito mais rápido por esse sistema. E isso que eu digo para vocês, é muito útil esse método do professor, tá bom? Se gostou do método, deixa uma curtida aí, que essa merece. Vamos seguir. Questão 24. O prefixo peta aplicado a qualquer unidade significa 2 elevado a 50 vezes essa unidade. Sabe-se que o Google processa cerca de 24 petabytes de informação por dia. Utilizando a aproximação de 2 elevado a 10 e aproximadamente elevado a 10 ao cubo, o número de bytes de informação que o Google processa por dia possui, eu acho que talvez a questão mais difícil da prova, pelo menos a questão mais difícil até aqui, e tem que dominar uma coisinha que muita gente despreza nos cursos, que são propriedades de potenciação. Então, o que a gente vai enxergar? Ele falou 24 petabytes, então é 24 vezes 2 elevado a 50. É isso que quer dizer. Processa 2 elevado a 50 vezes essa unidade. Então, é 24 processados 2 vezes 50 vezes. A gente tem que multiplicar isso daqui. Beleza, mas e aí, professor? Para onde eu vou? Essa informação é a informação mais importante. Eu tenho que fazer surgir um 2 a décima aqui dentro. E a gente consegue fazer isso? Consegue. Acompanha o professor. Esse 24, eu vou deixar ele aqui, não vou mexer com ele, porque acho que a gente não vai precisar. Mas esse 2 a décima, ou 2 elevado a 50, eu vou escrever ele como sendo 2 a décima, que eu preciso ter isso. Eu preciso ter o 2 a décima. Só que para manter aquela igualdade lá em cima de 2 elevado a 50, eu preciso fazer uma propriedade da potenciação, que é jogar o 5 aqui. Com isso, eu consigo manter o mesmo valor, 2 elevado a 50 em cima, e essa forma de escrita, como a gente multiplica esses expoentes, continua sendo 2 elevado a 50. Percebeu? E agora eu consigo fazer o quê? Eu consigo trocar esse 2 a décima pela relação que ele me deu. Então, fica o 24 aqui, o 2 a décima sai, entra no lugar o 10 ao cubo, e lá fora está o 5. Show? Então a gente fez essa troca que a questão falou que tinha que ser feita. Agora a gente faz o quê? O caminho contrário. Se eu abrir para poder ter a apresentação dos números, agora eu multiplico. Então eu fico com 24 vezes 10 elevado a 15. Isso é importante? Na verdade, isso é ótimo. Você já resolveu a questão. Porque o 10 elevado a 15 vai te dar 15 zeros. Então vai ser o 24 com mais 15 zeros. Quantos algarismos eu vou ter? Os 15 zeros, o 2 e o 4, num total de 17 algarismos. É isso, é colocar o 24 e colocar aqui uma quantidade de 15 zeros. 15 com mais 2 algarismos, 17. Então, é uma questão mais de interpretação e de domínio de potenciação. E isso eu vou dizer para você que está assistindo esse vídeo e quer aprender matemática. Domine as propriedades básicas para você chegar nesse tipo de questão e acertar sem dificuldade e se sobressair em relação aos demais candidatos, às demais candidatas, certo? Seja tavarianinho e tavarianinha. Domine a matemática. Isso aqui fica fácil para quem acompanha o professor. Vamos seguir. 25. 4 pessoas estão em um elevador. A média aritmética... Olha a playlist da missão FGV, que você vai ver se não tem lá. Dos pesos dessas 4 pessoas é 85 quilos. E a mais pesada entre elas pesa 100 quilos. A pessoa mais pesada sai do elevador e 2 pessoas de 50 quilos cada uma entram no elevador. A nova média dos pesos das pessoas que agora estão no elevador é... Ele fala igual. O que vai acontecer aqui? Nós temos aqui, tá, a média. Então, o que acontece? Eu vou somar, vamos pensar aqui com o professor. Eu vou somar todos os pesos, essas 4 pessoas, vou dividir por 4, e isso aqui vai me dar 85 quilos. Essa é a ideia básica de média. Eu não sei quanto vale a soma, eu não sei. Mas se eu somar todo mundo e dividir por 4, eu vou ter a média dessas pessoas. Isso aqui permite que eu determine qual é a soma de todos os pesos. Agora é só pegar esse 4 que está dividindo e multiplicar no 85. Talvez até tenha um jeito mais fácil de fazer essa questão. Mas eu estou usando aqui uma técnica que é infalível. Se você dominar essa técnica, não tem questão que você não moa na prova. 4 vezes 5 vai dar 20. Vão 2. 4 vezes 8, 32. Com 2, 34. Então esse é o peso de todo mundo lá. Certo? Vai sair o cara de 100 quilos. E vai entrar 2 pessoas de 50 quilos. O que vai acontecer? O peso, ele continua sendo o mesmo. Se eu subtrair daqui 100 e depois somar mais 50, o peso a gente percebe que não muda. O que pode muita gente vir aqui e querer marcar que a média é a mesma. Não, calma. A soma de todos os pesos, ela não vai mudar. Depois do evento aqui, né,
depois, vamos colocar bonitinho aqui, né? Depois da saída do 100 quilos e entrada de 2 de 50 quilos. Ficou horrível minha letra, mas acho que dá para você entender aí, né? Muito bem. Eu não vou ter alteração no peso. A massa total continua sendo o mesmo. A massa total continua sendo de... peso total, desculpa, continua sendo aí de 340 quilos. Mas para calcular a média, o que eu vou precisar fazer? Pegar esses 340 e agora dividir não mais por 4, e sim por 5. Por que 5, professor? Porque saiu 1, ficou 4. Oh, perdão, eram 4, né? Saiu 1, ficou 3 e chegou 2. Então agora eu tenho 5 pessoas. E o que é a média? É a soma de todos esses pesos dividido pela quantidade de pessoas. E agora eu vou fazer essa divisão tranquilo. 34 se dividir por 5 vai deixar a gente com 6. 6 aí, 5, 30 para 34 sobra 4. O 4 coloca o 0, vira 30. 30 divide por 5, perdão, o 4 coloca o 0, vira 40, né? 40 divide por 5 vai dar 8. Então a média passou a ser de 68 quilos, com essa mudança que teve no problema. Então o que ele quer saber? É a nova média dos pesos agora nas pessoas que estão no elevador é o quê? Ele vai ser um peso menor, todas as alternativas têm isso, e a gente vai fazer 85 menos 68. E vamos lá, aqui empresta, fica 7, aqui vai para 15, 15 tira 8, vai dar 7, 7 tira 6 fica 1, vai ser 17 quilos menor que a média anterior. E com isso a gente fez aí a questão. Deixa eu só dar uma olhada aqui que saiu uma coisa na minha tela. Eita, aqui, agora voltou. A gente tem que ficar olhando tudo aqui. Então, essa é a resposta, 17 quilos aí a menos. Então é uma questão também sem grandes dificuldades. Quem acompanhou a missão FGV, com certeza fez essa questão sem dificuldade nenhuma. Se você continuar acompanhando, você vai fazer essa questão e outras questões mais difíceis que essa, entendendo a complexidade, né? Dominando o raciocínio de questões de média aritmética. É isso. Então a média aritmética sempre vai te dizer a soma de todos os pesos. É em cima disso que a gente trabalha. E sempre é sucesso. Tá? Vamos seguir. Questão 26. Um terreno tem a forma de um quadrilátero ABCD em que os ângulos de vértices A e D são retos. São dadas as medidas de três lados, AB, 30 metros, BC, 20 metros e CD, 18 metros. A área desse terreno em metros quadrados é igual a... Só uma coisa que eu vou dizer aqui antes de fazer essa questão. Vai na playlist da Missão FGV, na aula de Geometria Plana, e olha a última questão que o professor resolveu lá. Só faz esse teste no final da aula, entra lá no vídeo e olha a última questão. Você vai ver que é muito igual a essa questão aqui. Então, quem assistiu a Missão FGV chegou e já sabia como tinha que fazer essa questão. Percebeu como o trabalho aqui é sério? Então, vamos lá, vamos desenhar um quadrilátero. Esse quadrilátero que ele quer que desenha, e por isso que a Missão FGV foi importante, um sucesso, por assim dizer, ela ensinou para quem leu que você tem, na verdade, aí um trapézio. Certo? É um quadrilátero. O quadrilátero tem 4 lados. E ele falou que ele tem vértices A e D são retos. Então, a gente vai chamar esse vértice A e esse vértice de D são trapézio reto. Trapézio reto retângulo. 4 lados e esses 2 lados 90 graus. Olha que bonito. E aí sobrou o quê? 2 vértices. Então, vamos jogar o vértice B aqui. Só ver uma coisa. A gente vai ter que corrigir, né? Aqui é... Não, beleza. Aqui é B. Aqui é C. Tem que só tomar cuidado por causa do desenho. Eu vou ter que alterar aqui, gente. Olha só. Eu vou ter que colocar... Por quê? Por causa das medidas, tá? Esse lado vai ter que ser A. Esse lado vai ter que ser D. Aqui a gente vai chamar de B e a gente vai chamar de C. Mas por quê, professor? Porque o AB, ele tem 30. E o CD, né, o DC, CD, tem 18. Então eles vão ser as bases. Do jeito que estava antes, eu não conseguiria fazer o desenho, porque o lado menor teria 30. Isso não tem problema se você estiver fazendo na prova. Mas para evitar alguma crítica nos comentários, vou fazer bonitinho, tá? Então a gente tem uma base, né, DC 18. Essa base aqui é 30, o AB. E ele falou que BC é 20, então ele está jogando esse 20 aqui, ó. Beleza. Para calcular a área de trapézio, você precisa lembrar da fórmula. Não adianta, né? A fórmula é o seguinte, ó. Você vai somar as bases, a base maior mais a base menor, vai multiplicar pela altura e vai dividir por 2. O professor costuma dizer aqui, é a semissoma das bases vezes a altura. Show de bola! Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente não tem altura, mas não é um problema para você que acompanha o professor aqui. A gente vai projetar esse vértice aqui embaixo, formando um ângulo de 90 graus e ganhando um triângulo retângulo.
Esse 18 que você tem aqui, você vai jogar aqui embaixo. Como tudo embaixo é 30, para cá você sobra um 12. Você vai aplicar teorema de Pitágoras? Não, porque você é tavarianinho, tavarianinha. Você vai lembrar do triângulo que o professor sempre fala aqui, que é o 3, 4 e 5. E vai ver se esse 3, 4, 5 não está lá multiplicado por alguém. Aí você está vendo a hipotenusa 20 e aqui você tem um 5. Por quem que você multiplica o 5 que vira 20? Por 4, professor. Beleza. E quem que eu multiplico por 4 que vira 12? Por 3, professor. Então, olha só. É o 3, 4, 5 multiplicado por 4. Então, aqui tem o 5, aqui tem o 3 do triângulo pitagórico. Então, esse aqui tem que ser o 4, mas não é o 4. É o 4 multiplicado por 4, que vai dar 16. Acabou o seu problema. Você nem aplicou o teorema de Pitágoras. 3, 4, 5, proporcional. Cai em toda a prova, filho. E se não cai 3, 4, 5, cai 5, 12, 13. Tem mais um monte lá que eu ensino também. Então, acompanha, professor. Aqui que a gente vai fazer, então? Vamos calcular a área agora. A área fica sendo o quê? É a base maior, que é 30, mais a base menor, que é 18, vezes a altura, que é 16, e dividido por 2. Vou melhorar meu azinho aqui, ó. Esse 16 você divide por 2, porque você não é bobo, tá? Fica 8. A multiplicação simplifica. Aqui é tome de tome. Agora, 30 vezes 18, a gente já sabe que isso vai dar 48. Então, é 48 vezes 8. E agora você faz isso de cabeça. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 4, 32. Com 6, 38. E aí você vem aqui, olha para lá. 384 é o que você achou. Marca aluno do Tavares. Está resolvido. Fechou? Então, bem tranquilo a questão. Tudo que eu ensinei na aula de geometria plana era mais que suficiente para deitar e rolar nessa questão aqui. E muita gente com certeza errou. Vamos seguir. Uma máquina leva 2 minutos e 15 segundos, 2 minutos e 15 segundos, não sei porque ele reescreveu isso, para imprimir e encadernar certo livro. Para imprimir e encadernar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará regra de 3 simples. Eu tenho aqui tempo, uma grandeza que é tempo, e uma grandeza aqui que é para encadernar. Vamos pôr aqui. Certo? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter minutos e segundos, não é legal de trabalhar. A gente vai trabalhar tudo isso em segundos, tá? Então, a gente vai pegar esses 2 minutos, vai converter para segundos, vai sair daqui com 120 segundos. Então, somando esse tempo inicial, a gente vai ter 135 segundos, tá? Vamos deixar marcado aqui para a gente não esquecer. E nesse tempo, eu encaderno, tá? Certo livro. Então, aqui eu vou marcar um livro. Para encadernar certo livro. Então, a gente vai considerar essa unidade como um livro. Para imprimir e encadernar 24 desse livro, então vamos colocar 24 aqui, eu vou jogar um X aqui, certo? Aqui o que a gente tem que pensar antes de fazer qualquer questão de regra de 3 na vida é o seguinte: mais tempo eu encaderno mais livro ou menos livro? Mais livro. Ou penso o contrário, para encadernar mais livros, eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Mais tempo. Elas são diretamente proporcionais. Sempre que forem diretamente proporcionais, você passa uma linha em cima do X nos dois sentidos. Ou multiplica em cruz, mas eu sou cria de concurso, então não adianta. Cria de cursinho, passa a linha em cima do X e escreve direto X é igual a 135 vezes 24, certo? Aqui, a gente pode... Eu vou fazer do jeito mais catedrático, por assim dizer. Tem dica para a gente usar aqui para facilitar essa conta. Mas eu não vou fazer. Vamos multiplicar 135 vezes 24. 4 vezes 5 vai dar 20, com 2. 4 vezes 3, 12, com 2, 14, vão 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. 2 vezes 5, 10, vão 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Eu fico com esse valor aqui, ó. Certo? Opa, aqui é 12, né? 5 mais 7 vai dar 12. Doidão, professor. O que eu tenho aqui? O tempo que eu vou levar para fazer essa encadernação desses 24 livros, 3.240 segundos. Como eu sei que a minha resposta ali está em minutos, eu vou ser obrigado a fazer a conversão para minutos. E como estou em segundos e quero ir para minutos, minutos é uma grandeza maior, a gente divide e divide pela unidade de conversão. Sempre que eu converto de minuto para hora, para segundo, eu faço isso na base de 60. Então eu pus 60 aqui dentro para fazer essa conversão. Não pode cancelar o 0 com 0, senão é tragédia na sua conta, tá? E vamos lá fazer. 324 dá para dividir por 60 e vai dar 5. 5 vezes 60 me deixa com 300. Aqui sobra 24. Desce o 0. 240 dá para dividir por 60. Olha que bonito. Vai dar 4.
4 vezes 60, 240, para 250 nada. A questão foi mais simples do que eu imaginava. Ele vai levar 54 minutos. Talvez desse para fazer de outra forma. Eu peguei aqui, só colei as questões e estou fazendo. Não fiz nem rascunho antes não, tá? Então, talvez, se tivesse usado ali o tempo em minutos, talvez a resposta fosse mais simples. Mas a ideia é o seguinte, e compreende esse raciocínio, porque ele vai servir para qualquer questão. Converte para segundos, faz a conta, e no final divide por 60, para você poder extrair o que você vai ter em minutos e o que você vai ter em segundos. Lembrando que sempre o que sobra aqui no resto é segundos, tá? Vamos seguir. Questão 28. João, Carlos, Pedro, Manuel e Francisco estão sentados em torno de uma mesa hexagonal regular, e um lugar ficou vazio. Sabe-se que Pedro é o vizinho à esquerda de Carlos, Carlos não está em lugar oposto a Francisco, João é o vizinho à direita de Manuel, o lugar à direita de Francisco está vazio. Essa é a questão de raciocínio lógico. Se você quer dominar, já sabe. Então você escreve aqui e acompanha o professor, não vai errar isso nunca mais na sua vida, pode ter certeza. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai identificar todo mundo pelas iniciais aqui do ladinho, tá? Vamos colocar J, C, P, M e F. Para quê? Para que conforme a gente for colocando as pessoas na mesa, a gente vai riscando isso e visualmente facilitando nosso raciocínio. Beleza? Vamos lá, Pedro é o vizinho à esquerda de Carlos. Então eu vou sentar o Carlos aqui, ó, tá? Então o Carlos está olhando para a mesa, então o olhar dele está para lá, e o vizinho dele é à esquerda, o vizinho à esquerda dele é o Pedro. Eu vou pôr o Pedro aqui, certo? Com isso aqui, eu já risco daqui o Carlos e o Pedro. Vamos sobrar aí 3 pessoas. Carlos não está em lugar oposto a Francisco. Então, oposto ao Carlos, não posso ter o Francisco. Então, eu posso ter quem? O João barra Manuel. Isso é muito importante fazer. Porque é isso que vai permitir que você identifique mesmo visualmente o que está acontecendo ali. Beleza? Aí ele fala aqui, ó. João é o vizinho à direita de Manuel. Tá. Se eu colocar o Manuel aqui, olhando que o Manuel está olhando para cá. Então, aqui é a esquerda e aqui a direita do Manuel. Se eu pôr o Manuel aqui, à direita dele vai estar o Pedro. Isso não pode acontecer. Então, eu não posso pôr o Manuel aqui, tá? Porque se eu colocasse o Manuel aqui, o Manuel sair daqui, quem ficaria aqui é o João. O que eu provei com isso? Que o Manuel não pode ocupar essa posição, porque precisa ter quem? O João à direita dele. Então, ele já ganhou a questão. Por quê? O Manuel vai estar nessa posição, eu tiro aqui, jogo o João aqui, e agora eu fecho bonito, ó. Manuel, ele tem quem? O Manuel tem o João à sua direita. O João é o vizinho à direita de Manuel. Aqui, ó. Beleza? Então, você precisa se posicionar na mesa, enxergar você lá naquela ponta, à sua direita tem que estar o João. Aí o que ele fala depois? Ó, ele fala que o lugar à direita de Francisco está vazio. Então eu preciso pôr o Francisco aqui, para que a direita dele fique vazia. E aí fechou a questão brilhantemente dentro do raciocínio lógico. Vamos lá. O lugar à esquerda de Pedro não está vazio. De fato, o lugar à esquerda do Pedro não está vazio. Tem o João. Então essa é a resposta. Dá medo, mas é isso. Confia que você foi bem treinado, né? Manuel está em lugar oposto a Pedro. Vamos ver. Manuel, não é. Quem está oposto a Pedro, quem está oposto a Manuel é o Carlos. Isso aqui está errado. O vizinho à direita de Carlos é João. O vizinho à direita de Carlos é o Francisco. Está errado. Pedro e Francisco estão em lugares opostos. Não, Pedro e Francisco não estão em lugares opostos. O oposto é esse lado aqui, ó. Tá errado. O vizinho à direita de João não é o Pedro. O vizinho à direita de João é o Pedro. Também tá errado. E aí fechamos a questão tranquilamente. Considere os números 0,7, 0,45, 1, 0,085. É correto concluir que essa questão realmente eu confesso que dando uma análise na prova de por cima superficial, eu fiquei surpreso, porque não é uma questão muito comum, ele só quer saber em relação às grandezas. E ele usou esse símbolo aqui, lembrando que esse símbolo ele é igual ao símbolo de menor. Então eu quero saber o quê? Quem é menor? Então eu quero ir do menor para o maior. Então o A vai ser menor que quem? Que vai ser menor que quem? Que vai ser menor que quem? A melhor forma de fazer isso daqui é você orientar todas as vírgulas, tá? E você pode escolher, tanto faz, mas você pode vir colocando todas as vírgulas aqui, ó, para você obter uma visão de quem é quem nessa história, tá? Se você colocar todas as vírgulas, você vai, com certeza, chegar na resposta. Por quê? Você vai comparar posições relativas. E o número que tiver posição relativa maior é o maior deles. Por exemplo, então a gente vai escrever isso aqui do maior para o menor. Tá? Então a gente vai colocar o maior lá no lado direito. Então quando eu pego aqui e olho a unidade, por exemplo, ó, esse número, que é o... faltou eu colocar isso aqui, para ficar mais fácil. A, B, C e D. Esse número na posição das unidades aqui, ó.
O maior número que apareceu foi o 1. Então, com certeza, o C é o maior dos números, certo? Ele tem que estar aqui no finalzinho, ó. E já temos aqui a possibilidade, ó, de eliminar duas alternativas. Vamos com calma. Depois que eu fizer isso aqui, eu passo para as casa que está depois da vírgula, que é a casa dos decimais, tá? Então eu vou olhar aqui, ó, 7400. O 7 é o maior. Então eu vou ter o A vindo aqui, ó, 07. Esse é o A. Aí eu vou para o próximo que é menor. Então aí vai aparecer o quê? O 4. Depois do 7, entre o 4. É o segundo maior dentro dos decimais, tá? O terceiro nessa relação aqui. Então aqui vai entrar o 0,45 como B. E esse 0,085, ó, aí você fala, mas o 5 e o 8 aqui não tem problema nenhum. O 8 é maior. Se bem que a gente já comparou o B lá. Tirando o B, só sobrou esse cara aqui para ser o menorzinho de todos, 0,085. E aqui está o D. Então a resposta seria D, B, A, C. Letra D, aí a resposta dessa questão. Não tinha muita dificuldade, essa questão praticamente a pessoa olhou, já sabia construir, talvez pudesse errar aí na organização disso tudo, mas creio também que não. Mas se um dia cair uma questão mais complicada que essa, com dois números, às vezes tendo o mesmo valor na mesma casa, aí você vai comparar a próxima. Então, se a gente tivesse aqui, de repente, 0,45 e 0,42, 4 é igual a 4, eu ia passar para a próxima casa. O 5 é maior que o 2, então esse número é maior que o outro. Fechou? A ideia foi mais passar essa visão, mas acho que essa aqui foi para ninguém zerar a prova de matemática, né? Questão número 30. Seja P e Q, P sobre Q igual a 1/3 mais 2/5 menos 3/8, em que P e Q são primos entre si, isto é, está em sua forma irredutível. O valor de P mais Q é... Nossa, eu dei aula de fração prevendo uma questão muito mais difícil. Inclusive, a gente já até fez uma questão parecida com essa no começo da aula agora, porque isso aqui é uma operação de soma e subtração de frações. Então, quem é P sobre Q? P sobre Q vai ser igual a essa operação de mais e menos. Então, a gente vai ser obrigado a tirar o mínimo, tá? O mínimo entre 5 e 8, eles são primos entre si. Então é só multiplicar eles. 5 vezes 8 vai dar 40. O 40 e o 3 também são primos entre si. Não tem divisor em comum que não seja o número 1. Então é só fazer 40 vezes 3 e chegar em 120. Tá? Se você fatorar esse número, você vai chegar em 120. Mas eu gosto que analise pela questão de ser primo entre si pelo seguinte. Se você dividir o 120 pelo 3, como todos eles são primos entre si, o resultado da divisão é o que sobra. Se você pegar o 120 e dividir por 3, vai dar 5 vezes 8, que é 40. Nossa, pessoal, mas isso é óbvio. Às vezes não é tão óbvio assim, e saber isso ajuda demais. Porque quando eu dividir pelo 3, o que sobrou de denominador, o produto é o resultado da divisão. Então vai dar 40, certo? 40 vezes 1 é 40. Não acompanha. Se você pegar o 120 e dividir por 5, se você entendeu o que eu falei, você já sabe a resposta. Ele vai ser o produto de 3 vezes 8. Então 120 divide por 5 vai dar 24. De cabeça. Percebeu? Então aqui eu vou chegar agora a fazer 24 vezes 2. Lembrando que você não acompanha. 24 vezes 2 vai dar 48. Menos 120 dividido por 8 é esse resultado aqui, ó, é 15. E é só fazer 15 vezes 3 que vai dar 45. Você brinca na matemática com o professor aqui. Beleza, agora eu vou fazer a conta. 48 menos 45 acho que é o mais fácil de enxergar. Vai dar 3. 40 com 3, a gente vai chegar aqui em a resposta, né, que o P sobre Q é igual a 43 sobre 120. O que acontece? O 43 ele já é primo. Então esse valor que a gente teve aqui, deixa eu melhorar esse Q aqui, né? Esse valor que a gente teve aqui, essa fração que apareceu, ela já é uma fração irredutível, tá? Não tem como você simplificar mais que isso. E geralmente quando a gente faz o MMC, a gente já sai na fração irredutível, tá? Ele cria o quê? A soma de P mais Q. É só somar 43 com 120. Gente, tranquilo. A missão FGV que o professor disponibilizou no YouTube foi mais que o suficiente para gabaritar essa prova aqui, letra E, com toda certeza, tá? Se você veio estudar e chegou nessa questão aqui, assiste às aulas que você vai ter muito conhecimento para aplicar na sua prova. Questão 31. Em um encontro de 57 policiais, há apenas sargentos, cabos e soldados. Para cada cabo, há 5 sargentos. Para cada sargento, há 3 cabos. O número de soldados nesse encontro é igual a... Então, eu percebi, muita gente fez, inclusive meus filhos fizeram essa prova. O que fizeram? Fizeram a relação, né? Eu tenho, para cada sargento, eu tenho 3 cabos. E para cada cabo, né? E para cada cabo, eu tenho 5 soldados.
O que a gente poderia ter escrito da seguinte forma: um sargento, eu tenho 3 cabos e 15 soldados. Isso poderia ser montado dessa forma aqui, porque para cada sargento eu vou ter 3 cabos e para cada cabo eu tenho 15 soldados. E aí trabalhar dentro do quê? De ir duplicando isso daqui, trabalhando na proporção, chegava na resposta. Eu tenho que chegar em 57, certo? Aqui eu tenho 1 com 3, 4, com 15, com 5, perdão, 19. Então eu tenho aqui 19 pessoas aqui. Se eu pegar os 57 e dividir por 19, o que eu vou descobrir? Eu tenho que ter 3 agrupamentos desses para chegar na resposta, tá? Então eu vou ter que ter 3 vezes esse conjunto, um sargento, 3 cabos, 15 soldados. Com isso, eu quero o número de soldados nesse encontro, era fazer 3 vezes 15, chegar em 45. Eu vou dar uma explicada um pouco melhor, mas porque talvez ficou um pouco jogado aqui. A resposta é 45, mas vamos lá. Um sargento tem 3 cabos, um cabo, 5 soldados. Então eu consigo montar uma relação para ficar amarradinha, que é um sargento, 3 cabos, 15 soldados. Confere, professor? Beleza. Esse pacotinho está montado. Então toda vez que eu colocar mais um sargento, eu vou chegar... Deixa eu melhorar isso aqui, não. Se eu colocar mais um sargento, eu vou vir com esse pacotinho aqui, ó. Um sargento vai vir com 3 cabos e vai vir com 15 soldados. Então você percebe, quando você montou isso daqui, você saiu com 19 pessoas. Então, um pacotinho, uma organização dessa, tem 19 pessoas. Se eu falo que eu tenho 57 dentro dessa organização, se eu dividir isso por 19, eu vou descobrir quantos pacotinhos eu consigo ter. Então, 57 por 19, a gente viu que deu 3. Então, eu vou ter 3 sequências dessas. Muita gente fez isso. Escreveu até chegar no valor aí de 57 pessoas. Parou aqui, ó. E depois veio aqui, somou, deu 45. Então, as duas visões são excelentes. Gostei. Quem fez desse jeitinho e foi montando, não tem problema nenhum. Mas se o número fosse muito maior, aí complicaria, tá? Então, o melhor caminho seria esse. Eu identifico quantas pessoas eu tenho numa sequência, eu te dou um número bem maior, você divide pelo número de pessoas numa sequência e você vai ver quantas partes você consegue formar organizando essa turma aí. E acabou. Aí ficou fácil. Então, eu quero soldado, eu tenho 3 pacotinhos, cada pacotinho vem com 15, 45 soldados. Como se os soldados viessem em pacotes, né, professor? Eu sei que não. É apenas para ilustrar. Questão 32. 3 profissionais executam um determinado trabalho em 12 horas. 2 profissionais com a mesma eficiência executarão o mesmo trabalho em... Pelo amor de Deus. Aqui tinha mais que o suficiente. Questão de regra de 3 simples. Baba. Por quê? Eu vou jogar profissionais 3 para quem fez as aulas. Claro, se você não fez, não acertou, se inscreve. Então aqui eu tenho 3 profissionais no tempo de 12 horas. Tá bom. Aí eu vou vir agora com 2 profissionais e vou pôr aqui X horas. E teve gente que foi multiplicar direto, resolver, fica doidão para fazer um X e erra. Não, você precisa analisar o comportamento das grandezas. Não adianta, meu filho. Não adianta. Se você quer fazer em menos tempo qualquer bagaça na sua vida, você tem que ter mais pessoas. É inversamente proporcional. Com mais pessoas, eu faço em menos tempo. Aí tem sempre aquele que fala, mas professor, diminuiu o número de pessoas. Não tem problema, você não precisa olhar para o valor, você precisa olhar para a grandeza. A grandeza é o que tem lá. A grandeza não é o número. A grandeza é o que você está contando, medindo. Você tem pessoas, você tem tempo. Eu te pergunto, com mais pessoas, você faz o que em menos tempo? Perdão, você faz o quê? Você faz qualquer coisa em menos tempo. Mais gente é menos tempo. É inversamente proporcional. E quando é inversamente proporcional, você tem que multiplicar na mesma linha, filho. Então você vai vir aqui, claramente, você vai pegar sempre o x para deixar do lado esquerdo. Então isso aqui vai ficar 2x. Aqui é igual a 3 vezes 12. É tão fácil que eu vou multiplicar essa, tá? Eu não costumo nem multiplicar, mas 3 vezes 12, pelo amor de Deus, né? X é igual a 36 dividido por 2. E x, 36 dividido por 2 vai dar 18. A letra E. Muito tranquila essa questão, muito mesmo. Tá? Eu acho que era impossível errar, tá bom? Eu tinha que fazer muito esforço para errar essa questão aqui. Questão 33. Uma caixa de dimensões internas
de 8 centímetros, 8 centímetros, 15 centímetros. A capacidade dessa caixa em litros é questão que sempre tem, isso aí acho que está lá quando a Unesp, né, quando a PM manda fazer uma questão, ela fala, tem que ter uma questão de paralelepípedo ou de cubo, né? O que acontece aqui? Isso aqui é uma figura espacial, né? Vai ser uma caixa. Ela vai ter as dimensões dela aqui, que eu vou tentar caprichar, porque você merece. Então aqui está a caixa. Fizer uma caixa aqui, certo? Eu vou tracejar as arestas que estão ocultas, não enxerga. E aqui está a nossa caixa. Isso porque o professor mental foi o melhor que eu consegui fazer, tá? E beleza. Aí você tem as dimensões dela. Então vamos pôr aqui 8 aqui, 8 aqui e 15 aqui. Só que eu tenho que tomar um cuidado muito grande com essa unidade de medida, por uma razão específica. Porque ele quer em litros. E aí você precisa saber converter as unidades de medida de centímetros para esse volume em litros. Quando a gente multiplicar tudo isso aqui, vai sair cubo. Centímetro cubo, decímetro cubo, metro cubo. E o que você precisa gravar é o seguinte, ó, 1 metro cúbico. Gente, imagina a caixa d'água de 1 metro por 1 metro de altura por 1 metro de largura. Pô, é grande. Acha que cabe 1 litro lá dentro? Claro que não. Cabe 1000 litros. Pensa nessa caixa d'água, você não erra nunca mais. 1 metro cúbico, cabe água pra caramba. Vai me falar que cabe 1 litro mais. Aí você vai para a próxima unidade de medida. Seria o quê? 1 decímetro cúbico. Aí isso aqui é 1000 vezes menor. Então, 1000 vezes menor que 1000 litros é 1 litro. Aí você desce uma unidade, vai para centímetro cúbico. Esse centímetro cúbico é 1000 vezes menor. Você não vai colocar 0,0001 litros. Você coloca o mais bonitinho, 1 ml. E aí talvez tivesse a pegadinha da questão. A resposta, eu vou calcular, vai sair em centímetros cúbicos. Eu consigo converter para ml. Então qual que é o caminho, professor? 2 caminhos. Ou você converte tudo isso para decímetro, já sai na resposta em decímetro cúbico e colar para litros, ou calcula em centímetros e converte para ml e depois converte para litro. Você que escolhe. Você não pode esquecer de fazer isso. Eu vou transformar só depois. Então eu vou multiplicar tudo isso aqui e vou sair a resposta em centímetros cúbicos. Vamos lá. 8 vezes 8 vai dar 64. Então eu vou fazer 64 vezes 15. Né? Lembrando que o volume sempre é o produto das 3 dimensões. Tá? Acabei não falando, mas sempre é. Quando se tratar de prismas, especialmente paralelepípedo e o cubo, é só você multiplicar as 3 dimensões que você já cai no volume. Então vamos lá. 5 vezes 4 vão dar 20. Vão 2. 5 vezes 6, 30 com 2. 32, vou somar 1 vezes 74, que é 64, que vai ficar 0, 6, 9. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter 960, como eu deixei em centímetros, ml. Ele quer a resposta em litro. E tinha 960 aqui, ó. Muita gente se estrepou aqui. Não, para converter para ml, eu vou dividir isso por 1000. Se eu dividir isso por 1000, o volume em ml vai sair 0,96 litros. Está aqui, ó, na letra D. Então, percebeu? A maldade. Isso aqui é aquela questão maldosa mesmo. Muito aluno sabe o caminho, mas não sabe isso. E, por exemplo, eu, professor, não tenho uma aula minha, os cursos que eu ofereço, que eu não bato nisso daqui. Eu não falo, olha, precisa tomar cuidado e gravar essas relações. Eu acho que você até gravou. Lembrou? Uma caixa que tem 1 metro por 1 metro e 1 metro, água pra caramba, 1000 litros. 1 decímetro é 1 a menos no metro, é o metro decímetro. Só que como eu estou no cubo, é 1000 vezes menor. Então esse 1000 litros vira 1 litro. Se eu for decímetro por centímetro, é o que está logo depois, certo? Mas como eu estou no cubo, é 1000 vezes menor, 1 ml. Fechou. 1000 litros, 1 litro, 1 ml. Gravou, acabou, prova, sucesso. Consegui. Questão 34. Em uma urna há 4 bolas numeradas, cada uma com um número inteiro positivo. Sabe-se que a soma dos 4 números é par. E o que o produto dos 4 números também é par. Nesse caso, é correto concluir que nenhuma bola tem número par, exatamente uma bola tem número... Essa aqui tem que analisar pelas alternativas, né? O que acontece? A gente só tem números pares, né? A gente pode ter o seguinte. Ele está falando que a soma dos 4 números é par e que o produto dos 4 números também é par. O que acontece aqui? Um produto, para ser par, se a gente tiver, tá? Certeza. Se eu pegar um número ímpar e multiplicar por um número par, a resposta é um número par. Certo? Isso aqui é fato. Porque produto de ímpar vezes ímpar sempre é ímpar. Então eu só consigo fazer surgir um número par se eu multiplico ele por um número par. Então a gente tem 2 caminhos. Se essas bolas minhas forem todas pares, com certeza
o produto vai ser par e a soma vai ser par. Mas em nenhum momento ele falou aqui que todas as bolas são pares. Em nenhum momento. Certo? Então, era uma possibilidade que foi descartada. Se eu tivesse aqui 2 mais 4 mais 6 mais 8, por exemplo, aqui, ó, 2 com 4 vai dar 6, 6 com 6 vai dar 12, 12 com 8 dá 20. Fechou? Só que eu não consigo ter essa resposta aqui. Então, eu vou pensar no pior cenário. Tá? Qual é o cenário? Eu ter bolas pares e bolas ímpares. O que eu acabei de falar. E sempre que eu multiplico um ímpar por um par, esse resultado ele é par. E aí tem um problema. Só que quando eu faço a soma de um par com ímpar, a resposta sempre é ímpar. Perceberam? E resposta de ímpar mais ímpar, sempre que eu fizer ímpar mais ímpar, a resposta é um número par. Pode fazer, ó, 7 mais 7, 14. Ah, professor, mas está fazendo fácil. 9 mais 13, 22. Isso aqui é um conhecimento que realmente falha, às vezes, a gente, professor de curso, entregar. A gente deveria falar sobre isso. Eu, particularmente, falo muito pouco sobre isso. Algo que eu vou corrigir. Mas, nesse tipo de questão, eu preciso entender isso. Se eu fizer produto de par com ímpar, vira par. Se eu somar par com ímpar, fica ímpar. Mas se eu tiver um outro par e par com ímpar, fica par. Percebeu? Então, necessariamente, eu vou ter no mínimo, que ter no mínimo duas bolas pares. A resposta é a letra D. Tá? Se eu tivesse 3 bolas ímpares, aí ia complicar, porque a soma, por exemplo, se eu viesse aqui, e na prova você pode fazer esse teste, tá? Você pode somar 1 mais 3, mais 5, mais 2. O que vai acontecer aqui, ó? O produto disso daqui vai ser 1 vezes 3, 3. Vezes 5 vai dar 15. Vezes 2 vai dar 30. Beleza, aqui deu um número par o produto. Mas olha a soma. 1 com 5, 1 com 3, 4. 4 com 5, 9. 9 com 2, 11. Eu não consigo. Para a soma ser positiva, a soma ser par, eu vou ter que ter par mais ímpar. Par mais ímpar. Por quê? Par com ímpar dá ímpar. Par com ímpar dá ímpar. E ímpar com ímpar dá par. Certo? É isso que eu garanto que eu preciso ter. Então, se eu colocar 2 pares, eu garanto aí que eu vou ter um resultado tanto par para o produto. Aqui, ó, 1 vezes 3. Aqui tem que fazer par com par, né? Aqui não, desculpa. Aqui colocar essa ordem certa, né? 1, 2, 5 e 6. Se eu fizer 2 vezes 1 e 5 vezes 6, multiplicar par com ímpar, isso aqui dá par. Par com ímpar, isso dá par. E aí o produto sai 32. Fechou? Então, e se multiplicar isso aí tudo no final, né? 2 vezes 30 vai dar 60. Então, a ideia é essa. Você tem que ter um parzinho aí. E essa é a resposta. Não cabe recurso, na minha opinião. E a letra D é a resposta certinho dela, tá? E, finalizando a última questão da prova, 35, o número n é tal que dividido por 6 deixa resto 2 e dividido por 8 também deixa resto 2. A soma dos algarismos no menor número n que satisfaz essas condições de novo, é uma questão de MMC, tá na missão FGV, lá na aula de MMC. Eu resolvi uma questão dessa, inclusive, no meu Instagram esses dias. Antes da prova eu fiz essa questão. Então acompanha, porque sempre cai uma questão lá que vai estar na sua prova. O que a gente vai fazer aqui? Eu preciso achar um número que, dividido, né, por 6 e por 8, deixa resto 2, ele quer o mesmo resto. Isso aqui é questão de MMC. Mas, professor, MMC calcula múltiplo. Não tem problema, filho. Você vem aqui, calcula MMC. Confia no professor. Divide por 2. Aqui fica 3, aqui fica 4. Divide por 2. Aqui fica 3, aqui fica 2. Divide por 2, aqui fica 3, aqui fica 1. Divide por 3, aqui fica 1, aqui fica 1. Multiplica para chegar no MMC. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Só que o 24, ele deixa resto zero, não sobra nada. Mas você quer que sobra? Pega o bizu com o professor. Se eu quero que sobra, eu faço o quê? Eu somo. É só isso. Você tem sobra, você soma. Soma onde, professor? Lá na MC. Soma 2 aqui, filho. Cai para 26. Ele quer a soma do menor, a soma dos algarismos. É só somar 2 mais 6. Isso vai dar 8. Corre para a letra A. E vai ser soldado, cabo, sargento, escrevente do TJ. Não precisa ser meu aluno, minha aluna. Aí vira tavarianinha, deita e rola na prova. A prova de soldado está resolvida, essa prova de 2024. Eu só tenho aqui a dizer para você que ficou até o final desse vídeo. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha entregue para você aí um conhecimento para fazer a diferença. Peço para você se inscrever realmente, porque você não vai perder nada. Se você quer aprender matemática, é só se inscrever e ficar assistindo as aulas que vão sair
Toda semana tem conteúdo aqui e aprender. E se você quiser evoluir mais, ter um conteúdo mais organizado, com cronograma, aula do começo ao final, vários, são centenas de exercícios, é só conferir nos links aqui. Eu garanto que o curso que o professor oferece, você faz qualquer prova de matemática. Tem os cursos focados, em breve vai ter o curso só de matemática, o curso só de raciocínio lógico, mas eu tenho aqui os cursos que são focados em alguns concursos, que é realmente para você ter uma evolução muito grande, chegar na prova, como foi essa prova aqui, e realmente gabaritar, tá? A missão FGV que o professor colocou aqui daria tranquilamente para fazer 10 questões dessa prova aqui, tá bom? Novamente, muito obrigado, bons estudos, boa sorte se você fez a prova, vá confiante para as próximas etapas, te vejo como policial militar, se Deus quiser, muito em breve.